pavor só de pensar nesses animais. Outros ficam fascinados com o movimento e a astúcia destas incríveis criaturas. E você? Como reage ao pensar numa serpente? Bom, antes de saber qual é a sua reação, vamos conhecer alguns exemplares destes animais e descobrir como eles são importantes para o equilíbrio da natureza. A serpente, ou cobra, tem um parentesco com o lagarto, o jacaré e a tartaruga. São todos répteis. São animais que rastejam e precisam de um calor extra para aquecer o interior do corpo. Por isso, estes bichos existem em maior número nas áreas mais quentes do planeta. A serpente, no entanto, apresenta algumas diferenças em relação aos outros parentes répteis. A diferença que mais se destaca é a forma cilíndrica de seu corpo desprovido de patas. Além disso, uma reação natural a alguma ameaça, ou seja, é mais por medo do que por agressividade. A cascavel tem um veneno bem poderoso e gosta de viver em regiões mais secas e rochosas. Pode ser encontrada do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, por toda a área do Cerrado e Caatinga. As maiores cascavéis podem medir até 2 metros. No grupo das cobras não peçonhentas está a jiboia. Ela gosta de viver em florestas fechadas e é muito tranquila. Assim como as outras cobras, ela só ataca quando se sente ameaçada. Sem os exageros que muita gente diz por aí, a jiboia pode medir um pouco mais de 4 metros. Sorrateira e sagaz, a sua técnica de caça consiste em se aproximar bem devagarzinho da vítima e, a seguir, se enrolar nela e sufocá-la. De acordo com o tamanho da presa, a jiboia pode passar horas para engolir a sua refeição e levar dias para digeri-la. Outra serpente de hábitos parecidos com a jiboia é a sucuri. A sucuri é a maior serpente do mundo. Ela pode chegar a 11 metros de comprimento, medida comprovada por pesquisadores. Mas alguns dizem por aí que já viram sucuri de 19 metros. Exageros à parte, a sucuri é uma gigante das matas tropicais da América do Sul. Ela adora viver próxima dos lagos, pântanos, rios e brejos. Com sua cor pardo-azeitonada e manchas pretas espalhadas pelo corpo escamoso, ela se disfarça muito bem no meio da floresta. Vocês viram algumas das serpentes mais conhecidas do Brasil, mas existem centenas de outras espécies que também são muito importantes para o equilíbrio da natureza. Além disso, a partir do veneno das serpentes, são produzidos diferentes tipos de medicamentos. Ao invés de temê-las, devemos aprender a respeitar estes incríveis animais. Ele é do tempo dos dinossauros. Bem verdade que diminuiu seu tamanho um pouco e teve que se adaptar às transformações do planeta nestes últimos milhares de anos. De qualquer forma, o jacaré preservou o jeitão daqueles grandes répteis que um dia dominaram a Terra.
Brasil, existem 6 espécies de jacarés. O jacaré negro, ou jacaretinga, o jacaré do Pantanal, o jacaré-açu, ou jacaré gigante, o jacaré do papo amarelo, o jacaré-coroa, ou jacaré-paguá, e o jacaré-coroa. O tamanho deles varia de acordo com a espécie. Pode ter um pouco menos de 2 metros, como o jacaré-coroa, ou chegar até 6 metros, como o jacaré gigante. Primo dos crocodilos e aligadores, os jacarés se espalham pelas ricas florestas tropicais da América do Sul. No Brasil, os jacarés podem ser encontrados na Mata Atlântica, no Pantanal e na Amazônia. Eles vivem em lagoas, lagos, rios e brejos, onde encontram seus pratos preferidos, peixes, aves e mamíferos. Mas os jacarés apreciam também alguns animais invertebrados, como caranguejos, caramujos e insetos. Como é um animal de sangue frio, eles precisam de uma ajudinha para manter a temperatura do seu corpo. Por isso, durante o dia, eles ficam relaxadões debaixo do sol. À noite, já em forma e cheios de energia, eles vão atrás do jantar. Detalhe, o jacaré tem uma boa visão noturna. Ao contrário das outras espécies de répteis, como as cobras e as tartarugas, os jacarés dão uma boa atenção aos seus filhotinhos. A mamãe jacaré constrói um ninho próximo à água com folhas mortas, gravetos e terra. Seus ovos são muito bem protegidos e é a temperatura em que os ovos ficam no solo que define o sexo dos filhotes. Dependendo da espécie, em mais ou menos 65 dias, os jacarezinhos estão prontos para enfrentar as aventuras da vida. Se tudo correr bem, sua vida será longa. Algumas espécies vivem até 35 anos e outras até mais de 60. Infelizmente, hoje, os jacarés desapareceram de muitas regiões por causa da caça, da poluição e do assoreamento dos rios, lagos e brejos e da especulação imobiliária. Mas, por outro lado, devido ao valor comercial de sua pele, muita gente cria jacaré em cativeiro e procura garantir a existência deste forte e antigo animal. A verdade é que para o jacaré não é a mesma coisa. Conseguindo sobreviver a muitas transformações sofridas pelo planeta Terra ao longo de milhares de anos, o jacaré parece não estar resistindo às ações do homem. Devemos então mudar as nossas atitudes enquanto é tempo, ou seja, preservar a natureza. Tranquilo, gosta de paz, boa vida e os cientistas o chamam de triquecos manatus. Nome estranho, né? Mas todo mundo conhece mesmo como peixe-boi marinho. Um mamífero enorme que vive na água salgada como um peixe
e tem uma dieta vegetariana como um boi. Na idade adulta, o peixe-boi marinho pode medir cerca de 4,5 metros de comprimento e pesar 800 quilos. Parece que ele não fica nem um pouco preocupado com os números da balança. Aliás, preocupação não é com eles. Adoram tirar uma soneca nas horas mais quentes do dia. Quando acordam, tratam logo de comer as suas preciosas saladinhas à base de algas, aguapés e outras plantas aquáticas. O peixe-boi marinho gosta muito de brincar e namorar. Os machos, então, vivem se exibindo para as fêmeas. Fazem de tudo para chamar a atenção das futuras namoradas. Quando o namoro dá certo, as fêmeas levam 13 meses para gerar seus filhotes e passam mais 2 anos cuidando deles. A mamãe peixe-boi é muito dedicada e carinhosa com o seu bebê. O problema deste vagaroso ciclo de reprodução é que a fêmea só pode ter uma gestação a cada 4 anos. Esses pelos espalhados pelo seu corpo permitem que o peixe-boi sinta os movimentos das marés e das correntezas, colaborando na sua orientação. Perto dos lábios, os pelos são mais numerosos e grossos. Por ser uma região rica de terminações nervosas, ela é muito sensível, o que ajuda no contato com as plantas e também na vida social. Por isso, eles vivem se tocando nos lábios. É o famoso beijo do peixe-boi. E agora vocês sabem para que servem estes enormes bigodes. É para beijar. Os peixes-bois marinhos são lentos e vivem em águas rasas. De vez em quando, eles vêm à superfície para trocar o ar dos pulmões. Infelizmente, ao vir à tona para respirar, o peixe-boi marinho se tornou uma presa fácil para os caçadores. Além disso, eles podem se ferir com a hélice dos barcos a motor. Após séculos de caça e com o avanço da ocupação do litoral, ele desapareceu dos estados do Espírito Santo, Bahia e Sergipe. E para salvar o peixe-boi da extinção, foi criada uma lei na década de 70 que proíbe a sua caça. No Brasil, ainda vivem cerca de 500 peixes-bois em pequenos grupos espalhados pelo litoral de Pernambuco até o Amapá. Manso, calmo e com todo jeitão de boa gente, o peixe-boi marinho merece o nosso cuidado e tem o direito de viver. Vamos ajudar a preservar o peixe-boi. Afinal de contas, como todo bom amigo, ele merece, não é verdade?
quando as tartarugas marinhas surgiram, encontraram por aqui os dinossauros. E lá se vão mais ou menos 150 milhões de anos. É tempo à beça. Bom, o mundo já passou por várias mudanças e os dinossauros já se foram. Mas elas continuam vivendo pelos oceanos do planeta Terra. Infelizmente, por causa do homem, a vida anda um pouco difícil para elas, que correm o risco de desaparecer da fauna marinha. Existem 7 espécies de tartarugas marinhas, e 5 delas visitam o extenso litoral brasileiro. Vamos então conhecer estes nobres animais que dão o ar da graça em nossas praias. Esta é a tartaruga de pente. Os cientistas a chamam de Eretmocheles imbricata. Por causa do bico encurvado, ela tem o apelido de tartaruga bico de águia. Ela também se destaca pelo tom alaranjado do seu casco. Esta outra é a Lepidocheles olivácea. Ela é conhecida como tartaruga oliva ou tartaruga pequena. Esta é a cabeçuda. Seu nome científico, Caretacaria. Aqui está a tartaruga verde. Para os cientistas se trata da Chelonia midas. Quando adulta, é a única herbívora de todas as espécies. E por fim, a maior e mais rara, a tartaruga de couro. Nome científico, Thermocheles coriacea. Ela chega a pesar 700 quilos. Dependendo da espécie, a tartaruga pode demorar cerca de 20 anos para atingir a maioridade. Só depois disso, ela vai conseguir namorar e ter os seus filhotinhos. O namoro costuma acontecer em algum lugar do vasto oceano, e quando chega a hora, a mamãe tartaruga volta exatamente para a praia onde nasceu, cava na areia um ninho e põe entre 100 e 200 ovos. Ela os cobre com areia e vai embora. De 45 a 60 dias depois, com cerca de 6 centímetros, as tartaruguinhas nascem. É um espetáculo comovente da natureza. Milhares de filhotinhos numa correria frenética em direção à praia. Muitos, antes de chegarem à água, se tornam refeição de aves, crustáceos e outros predadores. Mesmo já dentro do mar, eles ainda correm risco de serem devorados por peixes e lulas. Não é nada fácil a vida de uma tartaruga marinha. Segundo os cientistas, de cada 1000 que nascem, só uma consegue atingir a idade adulta. E se tudo correr bem, elas vivem por mais de 80 anos. O macho, depois que vai para o mar, nunca mais volta para a terra. A fêmea, sim. Depois de 20 anos, retorna certinho para o local onde nasceu e põe os seus ovos. E até hoje, os cientistas ainda não encontraram uma explicação satisfatória para este misterioso fenômeno. Existem hoje 20 estações do Projeto Tamar espalhadas pelo litoral brasileiro para salvar as tartarugas marinhas da extinção. A iniciativa do Tamar é um verdadeiro exemplo de respeito à natureza e à vida. Vamos salvar as tartarugas marinhas.
Existem alguns animais que metem um medo danado na gente, não é mesmo? São considerados perigosos e assustadores. E, infelizmente, este é o caso dos morcegos. Na verdade, eles sofrem uma grande injustiça, pois estes mamíferos voadores colaboram muito com o equilíbrio da natureza. Eles não são lá muito bonitos, têm uma carinha de poucos amigos, mas não atacam ninguém, nem voam por aí atrás de sangue humano. Aliás, eles nos ajudam muito. Querem saber como? Em primeiro lugar, a maioria das espécies de morcegos se alimenta de insetos. Isso nos ajuda no controle da população de mosquitos, moscas, mariposas, gafanhotos e tantos outros que precisam ser contidos. Algumas espécies de morcegos participam também na formação das matas e das florestas, pois voando de um lado para o outro e se alimentando de frutas, folhas ou pólen e néctar das flores, como muitos fazem, eles espalham as sementes das plantas pelo solo e facilitam a polinização das flores. Até mesmo os morcegos hematófagos, ou seja, aqueles que se alimentam de sangue e atacam o gado e pequenos animais domésticos, são muito importantes para as pesquisas científicas, pois a saliva deles possui uma propriedade que pode ajudar os cientistas a criar remédios para doenças do coração. Por outro lado, eles podem transmitir a raiva, e por isso é sempre bom manter os animais domésticos vacinados. Mas, de qualquer forma, das mais de 1000 espécies de morcegos, apenas 3 são hematófagas. E mesmo assim são importantes e merecem um bom tratamento. E aonde a gente pode encontrar os morcegos? Bom, são cerca de 1000 espécies que vivem em quase todas as regiões do planeta, menos na Antártica e no Ártico. A maioria gosta muito de dormir durante o dia. Detalhe, dormem de cabeça para baixo. Para nós não é uma posição muito confortável, mas para eles parece ser a melhor maneira de tirar uma soneca. Os morcegos procuram se abrigar em lugares calmos e escuros como árvores, construções abandonadas, forros de telhados, grutas ou cavernas. Eles vivem em pequenas comunidades ou em grandes colônias com milhares de indivíduos. Os morcegos têm a visão adequada à vida noturna e dependem de um sofisticado sistema de sonar chamado ecolocação. Este sistema se caracteriza por emitir sons de alta frequência que identifica, pelos ecos, os obstáculos e os alimentos, incluindo até mosquitos. O morcego percebe muito bem o que está acontecendo à sua frente e nunca vai ficar preso no seu cabelo, viu? Imagina se ele pode pegar um mosquito porque não vai conseguir desviar da sua cabeça. Aliás, o morcego tem um medo danado de gente, sabia? O importante é não deixar que o mito e a crendice acabem com os morcegos, pois assim como todos os outros animais, eles têm um papel fundamental na natureza.
Segundo algumas teorias científicas, o continente africano é considerado o berço dos primeiros seres humanos. E na África, o homem começou a lutar pela sobrevivência junto com vários outros grandes animais. Hoje, infelizmente, muitos destes animais encontram-se ameaçados de extinção. É triste saber que os elefantes, as girafas, as zebras, os leões e os rinocerontes podem desaparecer das florestas e savanas africanas. Vamos conhecer um pouco sobre estes incríveis animais? O elefante, grande e forte, gosta de levar uma vida pacata. Mas se algum bicho o ameaçar, é melhor sair de perto. Este corpulento e tranquilo mamífero se alimenta exclusivamente de folhas e frutos. É um convicto vegetariano e só com essa dieta ele pode chegar a 4 metros de altura e pesar 7,5 toneladas. Os elefantes se caracterizam por terem uma vida coletiva bem organizada e coesa. Normalmente, a fêmea mais velha lidera o grupo. A mamãe elefante tem uma gravidez longa. São quase 2 anos para dar à luz a um enorme e orelhudo bebê de mais ou menos 90 quilos que vai ter todo o cuidado e proteção do mundo. O curioso numa comunidade de elefantes é que os adultos estão sempre prontos para defenderem os filhotes do ataque de qualquer predador. A mamãe elefante, então, vira uma fera. Mas a fera de maior respeito das selvas africanas é o leão. Ele é um dos maiores felinos na face da terra. Fica atrás só do tigre siberiano. Dotado de uma juba vistosa, o macho, imponente e majestoso, pode pesar 250 quilos e alcançar um pouco mais de 3 metros de comprimento, sem contar a cauda. Já a fêmea é um pouco menor, pesa entre 130 e 180 quilos e atinge no máximo um pouco mais de 2,5 metros de comprimento. Os leões, diferente da maior parte dos felinos, procuram viver em grupo. Na divisão das tarefas familiares, eles fizeram o seguinte acordo. A fêmea, por ser menor e mais ágil, vai à caça da comida, o que ela faz muito bem. E o macho, grande e mais forte, fica ali, paradão, só vigiando o território. No cardápio destas feras, gnu, zebra, búfalo, girafa, antílope e muitos outros herbívoros. Mais esquisitão e solitário, o rinoceronte também gosta de passar horas na água ou na lama. É a maneira que ele encontrou para fugir dos insetos. Ele também é mais um gigante e forte animal africano que se alimenta só de vegetais. Pode chegar a 4 toneladas quando adulto. O seu enorme chifre pode, em algumas espécies, atingir 1,5 metro. O curioso é que existem os rinocerontes de 1 e o de 2 chifres. Da mesma família dos cavalos, a zebra é outro herbívoro que impressiona não pelo seu tamanho, mas por sua rapidez. Este animal pode atingir a velocidade de 70 km por hora. As suas famosas listras pretas e brancas servem também para enganar os seus predadores. Se não cair nas garras de um felino antes da hora, a zebra pode viver cerca de 20 anos. Outro herbívoro que se destaca na paisagem africana é a girafa. O seu longo pescoço permite alcançar as folhas fresquinhas das árvores mais altas. Sua língua mede mais de 40 centímetros. Outra vantagem é poder avistar também algum perigo que se aproxima. Além disso, a girafa ganha o status de ser o animal mais alto do mundo. O macho é maior que a fêmea e pode atingir 6 metros de altura. Por outro lado, este pescoção dá um pouco de trabalho na hora de beber água. É um momento em que a girafa fica bem vulnerável para os seus predadores. A girafa também sofre para dormir, pois ela só dorme em pé e olhe lá, com muita dificuldade. A África é um verdadeiro espetáculo de biodiversidade. Por isso, é muito importante que a sua natureza seja preservada e os seus animais possam viver em equilíbrio.